né? Que nem que fala assim, vocês estão trazendo muita gente feia pra televisão, você chama povo brasileiro, entendeu? Com essa gente feia, que se vocês quiserem que a gente grave em Estocolmo, o problema é que vai ter que aprender o idioma, várias coisas do jeito, se é que você acha que o povo de Estocolmo é lindo. A Saranduba foi porque a gente queria mexer com esse universo de jujuteiro e putboy, e a gente achou que se a gente fosse pra real, não ia dar humor, porque os caras eram mal-humorados. A organização Tabajara foi que a Globo, foi a primeira restrição da Globo, não pode mais mexer com marca. Então a gente vai fazer a nossa própria, um abraço. Quando a gente fez a primeira Copa do Mundo, em 94, a gente causou uma sensação lá. A segurança da Copa do Mundo não tinha a menor ideia do que fazia com a gente, porque a gente tinha credencial e a gente não era daquilo, porque a gente não era jogador, a gente não era treinador, a gente não era repórter. E se não, porque a Globo era acusada de manipular a eleição. E também tinha uma relação muito que eu tenho guardado até hoje, uma meia dúzia de bilhetes e cartas que eu recebi do eleitorado me pedindo coisa, né? Tipo assim, cara, operação no SUS, cadeira de roda, dentadura, emprego. E eu pegava para as pessoas e falava assim, não, mas é uma gravação de um programa. Mas se o senhor for eleito, eu não vou ser eleito. Aí, não, mas se o senhor for eleito, eu não vou. Eu só tenho o dente pintado. Nesse corte do Mentes Legais, Cláudio Manuel do Cacete e Planeta Urgente fala sobre o surgimento de personagens clássicos do humorístico, como Seu Cresson, Massaranduba e as organizações Tabajara, que foi criada após uma interferência da Globo. Cláudio ainda fala sobre as reclamações da Globo pelo Cacete e Planeta levar gente normal pra TV e outras histórias de bastidores. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. E justamente, né, o Boni, que praticamente todo mundo é o grande arquiteto, né, do currículo, da produção, formatador, digamos, maior do que a gente, pelo menos as nossas gerações acompanharam, né, como televisão. Ele disse justamente no lado B do Boni que ele deveria deixar registrado, abre aspas, importante registrar o quanto eu devo ao Cacete do Planeta por terem acreditado que seria possível fazer humor inteligente e de qualidade na televisão. E por terem realizado um trabalho incrível acima das expectativas. Obrigado. Fecha aspas. Sem palavras do bom. Vai. Com base nisso. Isso antigamente dava para pedir um aumento da porra. Não é? Se ele tivesse saído nos áureos tempos, né? Mas agora vem contrato hoje em dia. Esse negócio do tempo. Com base nisso, você acha, olhando para trás, qual você acha que foi, se é que é possível falar uma, mas talvez uma que mais chame a atenção, a maior ousadia de vocês enquanto grupo? Cara, eu acho que a maior de todas foi levar o humor pra rua. Entendeu? Eu acho que tinha gente que fazia isso, mas num esquema muito... Marcelo Taz fazia isso, mas num esquema muito caseiro, muito restrito, que era passar... O Ernesto Varela. Passava na TV Cultura, entendeu? Então a gente chegou, a gente teve essa discussão lá dentro, né? Que falando assim, vocês estão trazendo muita gente feia pra televisão, você chama povo brasileiro, entendeu? Com essa gente feia, que se vocês quiserem que a gente grave em Estocolmo, o problema é que vai ter que aprender o idioma, várias coisas do jeito, se é que você acha que o povo de Estocolmo é lindo, cacete. Eu me lembro que das primeiras gravações tinha um ônibus parado, a gente foi vendo de figurino, eu falei, não, o povo brasileiro era meio mal vestido, a gente que barrou isso. Então a gente foi pro primeiro programa de humor que viajou, entendeu? Isso é um correlato, a gente nunca teve, era só o primeiro capítulo de novela que viajava e o jornalismo. Então a gente foi desde Copa do Mundo, quando a gente fez a primeira Copa do Mundo, em 94, a gente causou uma sensação lá, a segurança da Copa do Mundo não tinha a menor ideia do que fazia com a gente, porque a gente tinha credencial. E a gente não era daquilo, porque a gente não era jogador, a gente não era treinador, a gente não era repórter. Então você estava, todo mundo perguntava, e não só os caras, a gente deu entrevista para TV alemã, TV italiana, TV francesa, porque não foi o primeiro ser programa de humor brasileiro aí uma Copa do Mundo, foi o primeiro programa de humor aí uma Copa do Mundo. Então você tinha essas coisas, a gente foi Antártida. A gente negociou com a Marinha não sei quantos anos para ir lá na casa da base militar lá do Brasil, lá com o único objetivo de contar uma piada onde ninguém contou, que era no Polo Sul. A gente foi lá para um cacete lá do Amed, lá contar piada boa, besteira, o cara chegou só para contar. Aqui nunca um ser humano foi lá contar uma piada. Então você ter assim, expandido essas fronteiras, né, tanto do jornalismo quanto de você chama, por exemplo, a gente chega para mim que é o ápice, em 2002, do começo do Seu Cresson, né? Porque que a gente pegou um caso, né, que veio também da legislação, e foi uma legislação eleitoral feita basicamente contra a gente, que não existia nem o Pânico, nem o CQC na época. E os caras falaram que você, para fazer piada com o político e candidato, você tinha que fazer para todos, o que é impossível. Do primeiro turno tem 21 candidatos. Não tem. Não, você não tinha como fazer piada. Isso não, porque a Globo era acusada de manipular a eleição, cacete, uma interferência, todo mundo acha que o público sempre é burro e manipulável com a exceção quando vota no que você gosta. Aí quando a gente chegou lá,
E a gente então, sempre fez o que a gente chamava de otário eleitoral gratuito, que era o negócio de candidatos fakes, né? Vários deputados, obviamente, tudo de mentira, partidos de mentira, diabo. Aí, bom, já que... Personas reais. Não, os deputados não. Não, os deputados... Os personagens não, mas... Porque não era meio assim, meio malucão também, porque, na verdade, assim, a política é muito regional. Então você não vai sacanear o César Maia. Eu falei, Niterói, ninguém sabe quem é o César Maia, quanto mais em Belo Horizonte. Então o nosso político era muito mais o presidente, o político folclórico, onde todo mundo conhece, não sei o quê. Então era mais mesmo uma questão de você zoar com a eleição, com os candidatos. Então eram candidatos bizarros, o cacete. Aí a gente lança o Seu Creixo para presidente, exatamente para... Então vamos ter um candidato próprio. Se já que não pode falar com tudo, a gente combinou, então vamos lançar uma candidatura nossa. E depois, no segundo turno, a gente faz com os candidatos de verdade, que só vão ter 2, tudo bem, foi Lula e Serra, tudo bem. Aí acabou o Seu Crédito, fez Lula e Serra. Só que a gente começou a fazer dentro do programa. Então, fazer debate do... Até assisti ontem, mandaram um corte no Instagram, parece que eu nem me lembrava, que era o debate do Seu Crédito com o Vanderlei da Sauna Gay, era do PSG, Partido da Sauna Gay, e debatendo, não sei o quê, coisa, aquelas coisas. Beleza, e isso, e proposta do Seu Crédito, proposta de programa. Até um belo dia, que ia ter as eleições, a gente acabou um programa com a Maria Paula falando, olha, dia tal, gravação da Praça da República, em São Paulo, do comício de encerramento da campanha do Seu Crédito. A gente teve essa ideia de fazer um programa especial do comício do Seu Crédito, aí convidamos, lá na época, tinha showmício, aí chamamos lá o Fala Mansa, o Traje a Rigor, Jair Rodrigues, o Ira, um monte dos caras. Fizemos sucessos dos caras na língua do Seu Crédito e fomos lá fazer um comício. Aí eu cheguei lá, bicho, passei a noite, virei a noite quase decorando, que era um comício inteiro, eu não podia ficar lendo na hora. Fiquei lá falando com o povo. Quando chegou, a PM chegou em 15 mil pessoas. Então, assim, eu entrei ao vivo na Maria Braga, eu entrevistado pelo Louro José na Maria Braga, e uma cacetada de rádio perguntando e entrevistando o Seu Crédito. Então, eu não consegui ser eu durante muito tempo. E tinha um negócio muito doido dessa coisa, dessa interferência na realidade. Isso para mim foi o que era uma coisa do nosso DNA, que a gente queria meio fazer um negócio na rua, quando inaugurou o Projac, a gente sentiu que foram meio caminhando para a gente para dentro do Projac, a gente queria sair para a rua. Então, durante muito tempo foi essa luta de você cair na indústria mesmo, na zona de montagem mesmo. Então, como o Seu Crédito teve essa onda, que, por exemplo, além para mim foi pessoal, porque eu vivi essa experiência de ter que ser um personagem muito tempo. E dando entrevista, o cacete, e também tinha uma relação muito que eu tenho guardado até hoje, uma meia dúzia de bilhetes e cartas que eu recebi do eleitorado me pedindo coisa, né? Tipo assim, cara, operação do SUS, cadeira de roda, dentadura, emprego. E eu pegava para as pessoas e falava assim, não, mas é uma gravação de um programa, mas se o senhor for eleito, eu não vou ser eleito. Aí, não, mas se o senhor for eleito, eu não vou. Eu só tenho o dente pintado. É mentira. Cara, ninguém não quer... Novamente, a maioria absoluta estava de sacanagem. Tava na brincadeira, mas tem uma galera agora que não tem, o link é ali mesmo, entendeu? Deve ter sido a experiência mais maluca que você viveu. Foi. Longe. A ideia do Seu Creyson, ela surgiu... Ela surge também de um outro... Às vezes a ideia surge de vários lugares. Uma Saranduba foi porque a gente queria mexer com esse universo de jujuteiro e putiboy, e a gente achou que se a gente fosse para real, não ia dar humor, porque os caras eram mal-humorados, basicamente, então você não ia dar piada. Então a gente foi para a ficção por causa disso. O Seu Crédito, candidato, foi por causa da justiça eleitoral. A organização Tabajara foi que a Globo, foi a primeira restrição da Globo, não pode mais mexer com marca. Então a gente vai fazer a nossa própria, um abraço. O Seu Crédito foi mais ou menos isso, a gente chegou num ano, e resolveu, vai continuar com as organizações Tabajara? Vai continuar? Será que já... porque toda vez que a gente meio enchia o saco, a gente parava antes do público encher. A gente resolveu fazer um concorrente, a organização Tabajara, que chamava Grupo Capivara. Aí lançamos essa coisa, a concorrência, falando mal da concorrência, não sei o que, só que teve um momento, a gente cansou, porque em vez de a gente estar fazendo uma organização Tabajara, a gente está fazendo duas, entendeu? Que era o que a gente fazia. Qual é a diferença de um para o outro? Não, que a organização Tabajara acusava a capivara de ser mais vagabunda que ela, mas é um negócio meio diferente, pouco. Aí um dia eu estava indo gravar com o Reinaldo e tinham acabado de vender ou comprar a Transbrasil, que era a companhia aérea falida, e que um empresário desconhecidíssimo comprou por R$1 na época, que era um negócio lá de se livrar daquele troço, não sei o quê. Aí o Reinaldo chegou assim, vamos ver esse negócio de Grupo Capivara, vamos se livrar dessa... Você bota, não, vamos ficar só com as organizações Tabajara mesmo, a gente não tem nada para fazer com
com o Grupo Capivara. Aí eu falei de onda, assim, falei assim, pô, a gente vende pro maluco qualquer, a gente vende o Grupo Capivara pro maluco qualquer. O Reinaldo entrou na onda e falou, mas que maluco. Eu falei de cara, assim, um doido, um cara chama de Seu Cresço. Eu falei de cara, Seu Cresço, do nada. E esqueci dessa parada. Quando a gente foi, 2 dias depois, na segunda-feira, quarta-feira, a gente gravava segunda e terça. Quarta tinha reunião de pauta, estava procurando assunto, não sei o que. Aí o Bussunda falou, pô, gostei daquela ideia que tu deu pro Reinaldo. Do presidente, eu falei, que ideia que eu dei pro Reinaldo? Nem eu me lembrava. Aí ele falou assim, não, dá certo de comprar o Grupo Capivara. Aí o cara chamado, ele até falou, Seu Cleiton. Eu falei, não, Seu Creyson. Aí virou Seu Creyson. E eles escreveram, ele, a Bussunda, Hélio e Beto, que escreveram juntos, escreveram os 2 primeiros quadros do Seu Creyson, fazendo o novo proprietário do Grupo Capivara. E eles escreveram um negócio todo português errado, mas um português errado normal, né? Tipo, nós vai, a gente vamos, problema, o popular. Eu tava olhando, mas eu nem sabia que eu ia gravar. Aí o diretor Zé Lavini me escalou. Quando eu tava indo gravar, aí tocou a música do Mamonas, e que acabava com o Dinho do Mamonas, falando, que lindo! Muito legal, eu achei isso legal. Aí cheguei falando, muito obrigado, que lindo! E aí virou, mas totalmente por acaso, entendeu? Foi assim que surgiu o personagem, né? Depois o personagem cresceu. Vai ser da Congielo, sucesso. Prazer até hoje, tá? Se eu conheço Massaranduba até hoje, são os que mais a galera linka, né? Lembra e reage, né? Massaranduba tem até os caras que falam errado, né? Aí, Saramandaia, né? Ô, Claudio, como assim, advogado, a gente acaba tendo uma curiosidade mata, né, Léo? Como é advogado? Eu como advogado, comi advogada, fala. Vocês tiveram muitos processos? Cara, na época da revista, a gente era comunicado mais diretamente, né? A gente teve alguns, a maioria não chegou lá, finalmente. Eu me lembro que a gente fez até saiu a série do Globoplay agora sobre o Collor, que o Lula chama o Collor de caçador de maracujá, que era uma capa nossa, entendeu? Que não tinha o menor sentido usar em debate político, era a nossa capa, que era o Collor. A gente pegou uma capa de uma revista gay, botou a cara do Collor do dia de fora, e foi e aí veio um monte de eleitor do Collor processou. A gente recebeu um monte de processos, mas nenhum teve, sei lá, o termo jurídico. Porque não era, exatamente. O cara não era. A gente não ofendeu o cara. A gente ofendeu o ídolo do cara. Então, azar. E aí teve, sim, alguns tipos de. A gente teve 2 acordos que teve que fazer. Um pessoal do Bussunda com o Clodovil, que ele falou mal do Clodovil, o senhor Clodovil processou ele. Outro de um camarada que era associado a um negócio que a Gol fez, que era uma loteria chamada, para concorrer com a do SBT, um negócio que chamava Tele, não sei o que, do SBT. Acho que era Telecena. É isso. E o Globo fez que eu não me lembro o nome, para concorrer com um cara chamado Arthur Falck, que foi depois de uma maracutaia, e a gente chamou ele de Arthur Desfalque, entendeu? Aí ele meteu, e também teve o governador, que era do PDT, Nilo Batista, que o H menor chamou de Nulo Batista. Mas não dava muita coisa, dava cesta básica. Tinha iniciativa de uns pseudo-defendidos, mas que não... A gente teve, assim, por exemplo, o processo, que eu sempre falo assim, coisa assim, não, porque o Caceta fazia piada machista, o Caceta, vamos fazer o que eu chamo de profetas do passado, que os caras, obviamente, em vez de fazer algo, se dedica a criticar quem fez algo lá atrás. Exatamente. Síndrome das velhas novidades. E aí eu, quando eu quero fazer, eu mexi o seguinte, eu não tinha uma ideia, eu não tinha como responder perguntas que não eram feitas. Mas a gente, ao contrário, né? Se achava de vanguarda pra cacete, até revolucionário pra cacete. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.